Vamos, então, nesse momento, entrarmos na palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor vai falar aos nossos corações. Abra a vossa Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 56. Nós vamos ler agora o versículo de número 8. Salmo 56, versículo 8. Diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por tudo que já está acontecendo neste lugar. Graças te dou pela tua presença. Nesta hora, Pai, aonde eu serei o instrumento do teu Espírito para trazer a tua palavra, para ministrar a tua palavra à tua igreja, eu peço nesta hora, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça. Tudo que for dito nesta noite, Senhor, não seja opinião humana, mas venha realmente, Pai, ser a revelação do teu Espírito para as nossas vidas, o teu consolo, o teu carinho, o teu amor expressado nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Como eu fiz e faço novamente, eu te peço, Senhor, que esta palavra não se perca, que ela fique selada, Pai, nas nossas vidas e que ela produza frutos para ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, nesses dias, o Senhor tem tratado no meu coração sobre a questão do choro, a questão da lágrima. E estudando a palavra do Senhor, nós nos deparamos com as grandezas da riqueza de Deus, da expressão de Deus nas suas escrituras, aonde Ele mostra para cada um de nós que Ele se preocupa com tudo que acontece na nossa vida. Que nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, né? E veja que aqui a palavra eu vou ler novamente. Que Ele: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Olha o que a palavra de Deus está afirmando. Que todas as nossas lágrimas, o Senhor as recolhe. Então quer dizer que desde o dia que você passou a existir, desde o dia que você já estava escrito no livro da vida, desde o dia que você já se tornou um ser existente, todas as tuas lágrimas, Deus as recolheu. Nenhuma, eu quero que você saiba nessa noite que nenhuma das tuas lágrimas ficou sem ser recolhida pelo Senhor. O Senhor não perdeu nenhum dos teus sentimentos. Nenhum momento, cada uma. Mesmo que a gente fala assim, né? Mas eu choro, eu mesmo seco as minhas lágrimas. Não. Nenhuma delas escorreu pela tua face, pelo teu rosto, sem que Deus soubesse pelos quais motivos ela estava sendo derramada. Então, enquanto lá no livro de Isaías, no capítulo 25, Isaías 25, no versículo 8, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Isaías 25, 8 diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio e do seu povo, porque o Senhor falou. Já lá, Isaías, o Senhor já estava dizendo que Ele enxugará toda a lágrima do teu rosto. Você pode ir lá para Apocalipse 7?
Livro de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 13 ao 17. Vamos ler. Apocalipse 7, do 13 ao 17, que diz assim: Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Este que se veste de vestiduras brancas, quem são? Da onde vêm? Da onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram com o sangue do Cordeiro? A razão que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E olha o que ele diz: Jamais terão fome e nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E olha, e Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 21, olha só, 21, do 4 ao 7, que diz assim, olha o versículo 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou e escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tenho sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará estas coisas, ele serei Deus e ele me será filho. Aleluia. Aleluia. Então Deus não vai só enxugar as tuas lágrimas. Ele também está dizendo que você não vai ter fome, não vai haver morte, não haverá pranto. Pranto também é choro. Não haverá dor. Né? Ele está dizendo que você vai, que ele faz nova todas as coisas. Nós temos que crer, porque aqui a palavra diz, olha, fiel e verdadeiro são essas palavras. São fiéis e verdadeiras. Então, enquanto as nossas lágrimas não forem extintas, elas chamarão a atenção de Deus. Quero que você creia nisso. Saiba que sempre que você estiver chorando, Deus estará atento ao seu choro. Deus estará atento ao seu lamento. Deus estará atento ao seu pranto. Ele não vai deixar que nenhuma só lágrima que escorra do seu rosto fique sem ser amparada. Ele diz que ele amparará no odre as tuas lágrimas. E você sabe o que é um odre? O que seria um odre? Um odre, aos tempos atrás, o odre, ele era feito de pele de animal, de couro de animal. Né? Então, se pegava um couro de animal, se confeccionava, ele era feito de uma forma como se ele virasse uma bolsa, né? E o odre, naquela época, ele era usado para a fermentação do vinho, né? Para que o vinho fosse fermentado. Então, se colocava, após as uvas que elas serem amassadas naquele lagar, que chama, né? Lagar onde se amassava as uvas. Então, até aquele suco da fruta, ele era colhido e ele era depositado no odre. Até então, ele, na verdade, ele ainda era um mosto, né? Se fala que o vinho novo é mosto. Então, ele era colocado neste odre. Então, se colocava o suco de uva novo dentro de um odre novo, para que ele, com o passar do tempo, né, ali dentro, ele viesse a fermentar e se transformar em vinho. E no contexto bíblico, a palavra vinho, ela significa alegria. Então, o que me leva, esse texto me leva a entender que assim como o vinho novo era colocado no odre e ele fermentava para se transformar vinho, Deus também
vai fazer a mesma coisa, porque se a palavra do Senhor diz que Ele colhe as tuas lágrimas dentro de um odre, é para que as tuas lágrimas sejam transformadas em alegria. Aleluia. Porque o contrário de tristeza é alegria. O contrário de choro é riso. É um tempo de Deus para você. É um tempo de Deus na minha e na sua vida. Como diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de ficar alegre e há tempo de ficar triste. É um tempo determinado por Deus. Mas tudo isso contribui para o nosso bem. Tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é em vão. Nenhuma única lágrima que escorre do teu rosto é em vão. Ela não é nada que vem, nada do teu choro, do teu pranto, da tua tristeza está desapercebido. Deus não tem notado. O Senhor está ciente de tudo o que está acontecendo com você. Aleluia. E mesmo que as circunstâncias que estão ao teu redor não estejam mostrando o cuidado de Deus para você, creia que Deus está trabalhando ao seu favor. Eu não acredito que o Evangelho seja o tempo todo só choro. Eu não acredito que a palavra de Deus venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, somente dizer que só há aflições, que só haverá choro. Se a Bíblia diz que Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se Ele está dizendo que ela vem, é porque a palavra de Deus também é alegria, também traz alegria. Deus também está dizendo para mim e para você que nós vamos ter alegria. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se hoje você está chorando, ou se você já esteve chorando, saiba que estas tuas lágrimas no odre, aonde Deus tem acolhido, vai ser transformado em alegria, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Você vê que o choro, ele tem uma finalidade. Quando nós choramos, ou por alguém, ou por alguma coisa que nos aconteceu, ou quando nós choramos mesmo na presença de Deus, o nosso choro, ele atrai a atenção de Deus. O choro não é somente para nos causar um pesar no coração, nos deixar abatido. Saiba que o choro também é uma forma de fazer com que Deus olhe para a sua vida, que Deus olhe para você. Temos este exemplo na Bíblia, quando o rei Ezequias, quando Isaías foi até o rei e disse que Ezequias estava muito doente, Isaías chega diante dele e fala para que ele arrumasse a casa dele, porque ele ia morrer. O profeta Isaías chega lá e fala: arruma a tua casa, porque diz o Senhor, tu vais morrer. Naquele momento, quando o rei Ezequias recebeu aquele impacto daquela declaração, o que ele fez? Qual foi a primeira atitude que ele fez? Ele se vira no seu leito, ele se vira para um lado e ele cai num pranto, ele cai num choro compulsivo e ele começa a chorar diante do Senhor e ele faz a declaração: lembra-te, Senhor, de que andei com inteireza de coração diante de ti, que fui reto, que fui justo diante de ti. Olha que declaração. Ele fala que ele andou em retidão diante de Deus. E o choro do rei Ezequias, o pranto de Ezequias, o lamento de Ezequias, fez com que Deus mudasse por um tempo, durante 15 anos, de opinião sobre a vida dele. E quando Isaías estava ainda, não havia nem saído ainda de dentro da cidade, do local, do reino, e Deus manda Isaías voltar e dizer para ele: diga para Ezequias que eu ouvi o seu pranto, que eu ouvi o seu choro, que eu escutei o seu lamento, e que por isso eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O choro também serve para fazer com que a nossa história seja mudada. Aleluia. Nós temos um exemplo como nós mesmos, como pais e mães. Você pode ver que enquanto os nossos filhos estão brincando, estão bem, eles estão rindo, nós não estamos tão atentos no que eles estão fazendo. E quando a gente escuta a gargalhada, a gente entende que a alegria, que o sorriso deles está trazendo, está representando que está tudo bem. Então a gente até deixa, mas pode ver que no exato momento que eles choram, que eles caem num pranto, a primeira coisa que a gente faz, a gente larga tudo que está fazendo e corre para ver o que aconteceu. O que é que foi? Por que está chorando? O que aconteceu? E assim é a nossa vida.
de lamento com Deus. O nosso choro atrai a atenção de Deus. É muito melhor você entrar na presença de Deus com quebrantamento, com choro, com lamento, do que você entrar diante dele sorrindo e alegre. No choro você vai trazer a atenção do Pai para você. O pai se preocupa, fala: epa, meu filho está chorando. O que aconteceu? Para tudo. Para tudo que eu quero ouvir. Deixa eu ouvir, por que ele está chorando? Como um pai, como uma mãe que acalenta o filho. Não chora, pronto, passou, pronto. É assim que Deus trata a mim e a você. É dessa forma. Então, lá em Marcos, capítulo 2, se você puder. Marcos, capítulo 2. Versículo de número 22. Vamos ver o que o Senhor está falando. Marcos 2, versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, mas veja bem, se você pegar um vinho velho e colocar dentro do odre novo, não vai dar efeito. E se você pegar um odre velho e colocar o vinho novo, também não vai dar efeito. Vinho novo se coloca dentro de odres novos. E o vinho velho, para que o vinho novo se torne o velho vinho, porque o vinho velho, ele é muito melhor do que o vinho novo. Por quê? Porque ele passou por transformação. Ele sofreu mudança. Ele foi transformado. Ele foi modificado. E é isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. O meu choro com o seu choro. É fazer com que esse choro, amanhã, faça com que nós nos tornemos pessoas melhores. Sermos transformados para a glória de Deus, para darmos louvor a Deus. Você pode... quando Deus fala que vai guardar as suas lágrimas no odre, Ele está falando que as suas lágrimas vai passar por um processo de transformação. É como o suco que logo depois que é como o vinho, que logo depois é transformado em alegria. Deus pode transformar a nossa alegria, a nossa tristeza em alegria. Aleluia. Deus pode. Deus pode e Ele quer fazer. Ele tem interesse. Salmo 30. No Salmo 30, nos versículos 11 e 12, diz assim: olha como Deus tem interesse em transformar a tua tristeza em alegria. Converteste o meu pranto em folguedos, triste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores. E não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei sempre. Aleluia. Olha, esse folguete que fala aqui, folguedos, pode ser colocado como alegria, como felicidade, né? Como regozijo. Né? Olha que ele fala: converteste o meu pranto, pranto é choro, converteste o meu choro em alegria. Tiraste o meu pano, o pano de saco, porque naquela época, quando as pessoas, no Velho Testamento, quando as pessoas estavam muito tristes, elas tinham o hábito de colocar roupa de saco e se cobrir de cinzas. Quando Davi peca contra Deus, quando ele comete adultério com Betseba, e desse adultério ela engravida e ela fica aguardando esta criança, e
Davi, quando Deus repreende Davi, porque na verdade, queridos, aqui, há quem diga que Deus pune Davi pelo adultério. Não foi exatamente, lógico que adultério é uma coisa que incomoda muito a Deus, é um pecado que Deus contra Deus. Mas aqui nesse texto eu entendo que não foi por causa exatamente do adultério. Porque senão lá na frente Deus não teria levantado um filho de Betseba, como foi Salomão, para se tornar rei de Israel. Na verdade, eu acho que o maior pecado de Urias, que reforçou a questão do adultério, de Davi, que reforçou a questão do adultério, não foi somente isso. E sim foi ele ter mandado matar o seu melhor amigo. Urias era um dos valentes de Davi. E ele mandou matar o seu amigo para poder ocultar o adultério que ele havia tido com a esposa de Urias, Betseba. Como punição disso, Deus chegou para ele e falou: olha, esse filho que você está esperando vai morrer. E naquela época, principalmente para Davi, ele foi um excelente rei, mas ele foi um péssimo pai. Porque ele venceu todo tipo de batalha, de guerra, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ao mesmo tempo que ele era forte, pulso forte, como rei, com os seus soldados nas batalhas, da mesma forma que ele tinha força nessa área, na mesma intensidade ele era um fraco em relação à família. E este pecado de Davi trouxe uma consequência para sempre na vida de Davi, na área familiar. Todos os filhos de Davi deram problemas. Todos eles. Mais para frente veio a questão de Absalão, que coloca Davi no exílio, depois ele acaba morrendo. Mas nessa questão aqui, da morte de Urias, o que mais pesou diante de Deus, da atitude de Davi, foi ele ter feito isso. E como consequência, por Deus saber o quanto Davi era afeiçoado, porque apesar de ele ser um pai, não um pai como deveria ser, mas ele era um pai que amava profundamente todos os filhos. Então, a consequência de Davi foi muito pesada em Deus fazer com que o filho morresse. Neste caso aqui, se pode ver que Davi se vestiu de saco, se cobriu de cinza, ele jejuou dias e noites para que a criança não morresse. Mesmo assim, por causa do pecado, o Senhor falou: este teu pranto eu não vou ouvir. A criança vai morrer. Então nós precisamos analisar as consequências do porquê choramos. Todo pecado tem perdão, mas todo ele tem consequência. E há consequências que têm um tempo determinado para terminar, mas há consequências que são para o resto da vida. Não tem como serem alteradas. Você pode ir lá no livro de Jeremias? Nós vamos passear um pouquinho hoje. Jeremias 31. Jeremias 31, 13. Para que você tenha respaldo bíblico, para você poder entender que Deus pode transformar tua tristeza em alegria. Jeremias 31, versículo 13 diz assim: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Olha a fidelidade de Deus. Ele diz que ele pode. Então você precisa crer. Por que você está chorando? Não precisa você dizer para mim. Diga para o Senhor. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe as consequências. Ele sabe o que está ocasionando o teu choro. Ele sabe. Porque a palavra do Senhor diz que todos os teus dias já estão escritos no livro da vida. E determinados estão. Ele sabe por que você está chorando. Ele sabe por que você está passando por isso. A tua história já foi escrita. Ele sabe disso.
né? Então, veja que, mas como ele afirma, com a palavra de Deus, vem dizendo, né, que ele pode transformar a tua tristeza em alegria. João, Evangelho de João, o versículo maior da Bíblia, né, um versículo que as pessoas têm uma dificuldade enorme de decorá-lo, está em João, capítulo 11, no versículo 35, que diz assim, vamos ver se dá tempo da gente ler todo esse versículo. João 35, Jesus chorou. Esse é o versículo. Jesus chorou. Veja bem outra vantagem do choro. Jesus, como homem, chorou. Apesar dele saber qual era o propósito dele com Lázaro, mas mesmo assim, Jesus chorou. Ele sentiu a morte. Ele sentiu a dor da família. Ele sentiu a perda. Ele sentiu o desligamento. Quando Jesus vê Marta, Maria, as irmãs de Lázaro, chorando, quando ela vem correndo, ela diz, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido, né? E ela chorava, e Jesus chora junto com eles, apesar dele saber a finalidade do propósito da morte dele. Quando nós choramos pela perda de um ente querido, pela morte de alguém, ou por alguém que se vai, e a gente sabe que está vivo, mas não sabe aonde está, ou quando a gente chora por qualquer situação, Jesus também chorou. Ele sabe exatamente o que é que eu e você estamos sentindo. Mas existe um grande poder nessa questão do choro. Eu quero que vocês percebam que após este choro, aconteceu um milagre. Após Jesus ter chorado, veio-se um milagre. Então a gente precisa entender que muitas vezes o choro pode ser capaz de manifestar o milagre de Deus na nossa vida. Porque após Jesus ter chorado, ele foi lá, foi aonde Lázaro já estava sepultado há 4 dias, já estava cheirando mal, e ele pediu que removessem a pedra foi removida, e ele disse, Lázaro vem para fora, e Lázaro levantou, e Lázaro ressuscitou, e o milagre aconteceu. Mas antes do milagre que antecedeu, o choro, Jesus chorou. Então eu aprendo hoje aqui que muitas vezes o meu choro é a arma para atrair o milagre de Deus na minha vida. Isso é maravilhoso. Eu poderia continuar aqui, tem uma infinita quantidade de versículos, eu tenho tanta coisa para falar, mas o tempo não permite. Eu queria que você, para a gente finalizar agora, você fosse lá para Tiago. Livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago 4, no versículo 8, que diz assim, olha aqui, a chave da nossa vida, da nossa transformação, do milagre de Deus, da nossa tristeza ser transformada em alegria. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. São alguns princípios, quando Deus fala assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Haverá momentos em que a nossa alegria será transformada em tristeza.
para que se cumpra o que está em Eclesiastes 3, há tempo de ficar alegre e há tempo de estar triste. É tempo de rir e há tempo de chorar. Mas olha o que a palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Né? Purificai as vossas mãos. Já foi ministrado há um tempo atrás sobre a vida de vocês a questão de mãos limpas, mãos santas, mãos que não tem contenda, que não tem pecado, que não tem impureza. Levantai-vos as vossas mãos limpas diante de Deus. Peçam perdão pelos pecados. Né? Então nós precisamos, humilhe-se na presença do Senhor. Você está sofrendo hoje, não é por uma consequência natural da vida, mas sim por uma atitude sua. E se hoje você também está chorando, humilhe-se diante de Deus, quebrante-se diante de Deus, chore, lamente pelos vossos pecados diante de Deus, e Deus vai te perdoar, Ele vai te purificar, Ele vai te santificar, e Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar de novo. Ele vai cessar esse tempo de noite na tua vida, de escuridão. Às vezes choramos por motivos que não sabemos. Às vezes choramos porque alguém nos faz alguma coisa. Às vezes choramos porque somos nós mesmos responsáveis por aquilo que fazemos. Mas o Senhor quer dizer que Ele tem em suas mãos o poder de fazer a alegria virar tristeza e também fazer da tristeza virar alegria. Amém? Às vezes o pecado, queridos, traz momentos de alegria. Momentaneamente, alegria. Mas o resultado é choro. E às vezes o arrependimento pelo pecado traz um tempo de choro e o resultado é alegria. Amém? Quero que você guarde isso no teu coração. Né? E que você use a oração. Chore mesmo na presença de Deus. Não tenha medo de se rasgar na presença de Deus, de chorar. Chegue até Ele mesmo. Não tenta camuflar. Não tenta esconder de Deus a tua realidade. Não tenta esconder de Deus o motivo do teu choro. Seja ele qual for. Tenha uma causa justa ou tenha um momento que você diz assim: Senhor, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo. Mas tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Olha, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou chorando por causa disso. E há momentos que você vai dizer: Senhor, eu não sei o que foi que aconteceu para mim estar assim. Por que isso está acontecendo comigo? Mas saiba que nada ficará sem ser revelado. O Senhor trará ao seu coração quais são os motivos pelos quais você está chorando. Mas Ele tem remédio para todas as tuas dores. Ele tem cura para toda a tua enfermidade. Ele tem restauração para tudo que está destruído. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.